Aleluia. Nós temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Temos. Hoje nós temos família, parentes presentes. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está nos visitando pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. E se sinta em casa, meus amados. Se sinta em casa, porque nós somos uma família e estamos aqui para te receber. Amém? Você que é visitante, aí nesse bolsão, atrás da tua cadeira ou na frente da tua cadeira, tem uma fichinha, um papel, que está ali para você preencher o seu nome, dar o seu telefone, e depois você pode estar entregando para um desses irmãos que estão com o jaleco preto, que estão nos corredores. Aleluia, Jesus. Irmãos, estou muito feliz. A alegria, ela transborda no meu coração, porque hoje é noite, é um culto especial, né? Festa das Águas, é uma noite de arrependimento, é uma noite de aliança, é uma noite de nova vida, né? Para quem está aqui e vai descer as águas do batismo e tomou essa decisão, e é uma das melhores decisões que você pode tomar na sua vida. E junto com este culto, o tema vai até combinar com o culto. Tudo se fez novo. É o tema dessa palavra nesta noite. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios. Tudo se fez novo. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17. Aleluia. Você está aí, igreja? Oh, glória. Hoje não estava tão quente, né, irmãos? Então hoje a gente está mais fresquinho, mais relax, né? Não está tão calor. Está bem agradável. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa palavra, ela é uma palavra muito conhecida, mas quando nós meditamos e começamos a absorver essa palavra em nossas vidas, ela torna algo novo sobre nós, porque a palavra de Deus diz aqui que eis que tudo se fez novo, absolutamente tudo. Irmãos, eu não sei para você, mas para mim, quando fala assim, tudo, é qualquer área, é todas as coisas, é 100%, é numa totalidade, enfim. Se você falar assim para mim, pastora, eu vou entrar na tua casa, você pode acessar tudo aqui em casa. Eu não vou fazer cerimônia para abrir a geladeira e pegar um iogurte, eu não vou fazer cerimônia para mexer no seu guarda-roupa, porque você falou para mim, tudo. Você pode acessar tudo aqui em casa. Você vai ficar aqui, pode mexer em tudo. E tudo é qualquer coisa, é tudo, irmãos. E o Senhor, Ele é muito sábio quando usa Paulo para escrever essa palavra, ministrar essa palavra ao coração de Coríntios. E irmãos, o Senhor, Ele tem estabelecido tudo novo nas nossas vidas. Eu acredito que você tem desfrutado desse novo de Deus. Obrigada. E para nós vivermos tudo novo, se fazer tudo novo, como diz essa palavra, nós precisamos, irmãos, de uma aliança com Ele. E hoje é noite de aliança. Pastor, o que é aliança com Ele? É quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós decidimos descer as águas do batismo. Aí, a partir de então, tudo se torna novo nas nossas vidas. Irmãos, quando uma pessoa se torna parte do corpo de Cristo na conversão, que foi o que eu acabei de falar agora, a sua vida se torna uma inversão completa. Seus valores, crenças, motivações, planos e prioridades mudam. Eu acredito que você não é a mesma pessoa
de antes, de antigamente, de anos atrás, do ano passado? Eu acredito que não. Eu espero que eu não seja a mesma pessoa, né? Mas, irmãos, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, não tem como nós sermos a mesma pessoa. Essa é a grande realidade. Quando nós temos um encontro com o Senhor, com o nosso Pai, a nossa vida, ela é transformada. Os valores são transformados. Os ideais, os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos projetos mudam. Tudo muda, irmãos. Sabe por quê? Porque não é porque agora eu virei crente, eu vou ter que mudar. Irmãos, não pense dessa maneira. Sabe por que as pessoas às vezes não vêm para a igreja, não se batizam? Porque elas têm medo, sabe do quê? Se eu tiver que ir para a igreja agora eu vou ter que virar crente, aqueles crentes doidos lá, e eu não vou poder fazer nada. Irmãos, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, você tem liberdade para isso. Aí eu vou perguntar para o Didi, você pode fazer tudo, Didi. Mas tudo que eu quiser, pastora, tudo que você quiser, tudo. Só que quando nós temos um encontro com o Senhor, deixa eu explicar aqui, né? Senão a pastora falou que eu posso fazer, mas você pode fazer tudo que você quiser, porque você tem o livre-arbítrio das escolhas. Nós temos a cada dia nas nossas vidas o poder da decisão e da escolha. E nós precisamos escolher situações. Precisamos escolher o tempo todo. Então, irmãos, quando você vai para Cristo, quando você tem um encontro real com Cristo, a sua vida não é mais a mesma, sabe por quê? Porque Ele toca na sua vida de uma forma diferente, como nunca ninguém tocou antes. O Senhor, Ele tem uma vida abundante para nós, como filhos de Deus. Uma vida de unidade, de cumplicidade. Aí você vai perguntar assim, eu não quero virar crente, sabe por quê, pastora? Porque eu não posso beber mais. Quem falou que você não pode beber mais? Quem falou isso? Pastora, eu não posso. Eu não vou para a igreja, sabe por quê, pastora? Eu vou ser bem sincera. Porque eu não quero abrir mão da minha vida lá fora no mundo. Amém? Se você chegar para mim e falar assim, pastora, você pode beber? Já me perguntado isso. Posso. Você pode ir na balada? Opa, claro que eu posso. Só se o meu marido não deixar, né? Daí é outros 500. Sabe aquela palavra que diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não é viciada? Por que você não é isso? Por que você não é aquilo? Porque eu fiz uma escolha na minha vida. Quando eu aceitei o Senhor Jesus e eu desci as águas do batismo, o meu pastor não veio e falou assim, Sabrina, a partir de hoje, você não pode mais fazer isso, fazer aquilo, papapá. Não. O Espírito Santo de Deus, doce, suave, Ele veio trabalhando de uma forma especial na minha vida. Quando eu fui para Jesus, eu tinha 13 anos, irmãos. Então, sabe o que eu gostava? Eu gostava de um pagodinho. Eu gostava de um pagodinho. E daí, eu fui para a igreja porque minha mãe me levou obrigada, né? Amém. E daí, eu escutava músicas, né? Pagodinho, enfim, eu amava. E minha mãe começou a falar assim, você não pode mais escutar essas músicas. Como assim não pode mais? Né? Fui para Jesus, agora não posso mais nada. Mas, irmãos, ela não precisou ficar falando na minha cabeça. Porque a minha entrega foi total a Ele. Ninguém veio falar assim, menina, você não pode isso, você não pode aquilo. Não. Eu entendi que aquilo não convia mais para mim. Não convia mais para mim. E essa é a vida do cristão, irmãos. Então, se você tem medo de aceitar Jesus, se batizar e ir para a igreja, porque você tem que virar crente, irmão, esquece isso. Esquece. Você está deixando de viver uma vida com propósitos, uma vida de transformação, uma vida de mudanças, porque você está com medo de muitas coisas que o Senhor não falou nada para você. Talvez algumas pessoas falaram, mas Ele não falou nada. Mas quando você se permite viver um encontro real com Cristo e você faz uma aliança com Ele, tudo é natural. Tudo vai acontecendo com o tempo. Sabe que eu atendi uma amada essa semana.
E nós começamos a falar de renúncias, nós começamos a falar de uma vida com Cristo. E ela falou assim para mim, faz 1 ano e pouco que ela se batizou, 1 ano. Ela está aqui. E ela falou assim, pastora, para mim não é dolorido, para mim não tem renúncia, porque eu entendi o que Cristo tem para a minha vida. Irmãos, olha o que eu escutei de uma amada. Para mim não é doloroso e não é uma renúncia, porque eu entendi quem é Cristo na minha vida e quem eu sou nele. Você está entendendo, irmãos? Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e tudo, absolutamente tudo se faz novo em tudo e em todos os sentidos e em todas as áreas das nossas vidas. Aí a palavra de Deus diz, as coisas velhas já se passaram. E isso se refere ao antigo modelo de vida que nós vivíamos, irmãos. Todas as coisas eram vistas de uma perspectiva diferente humana. Antes nós víamos a nossa vida de uma forma e de uma maneira, de uma perspectiva. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós começamos a enxergar a vida realmente como nós precisamos enxergar. A visão é diferente. A nossa visão é diferente, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem luz do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós estávamos nas trevas, nós não tínhamos um entendimento da luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando tudo e todas as coisas se faz novo sobre as nossas vidas, nós temos a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A pessoa se torna completamente nova em seu interior. O Espírito de Deus, ele nos dá nova vida, uma nova identidade, e em nós é resgatados, irmãos, uma essência, uma origem, e para o propósito ao qual nós nascemos. Porque afinal de contas nós não estamos aqui do nada, irmãos, simplesmente para viver aqui no máximo 80, 85 anos e morrer, acabou. Não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui porque existe um propósito estabelecido nele. Existe uma identidade, existe sim muitas coisas que o Senhor designou e liberou sobre as nossas vidas. Então, sendo assim, não somos mais os mesmos, não somos reformados, reabilitados ou reeducados, irmãos, mas sim, nós somos recriados. Recriados, renascemos para o Espírito de Deus e passamos a viver uma união vital com Cristo Jesus. E por esta ocasião, não viramos apenas uma página da nossa velha vida. Hoje, para quem vai se batizar, talvez você vai falar assim: hoje eu estou virando uma página e deixando tudo para trás. Não é somente isso, irmãos. Não é somente virar uma página de uma velha vida, mas é começar uma nova vida sob o controle do Senhor Jesus. Então, para viver tudo novo, nós precisamos mudar o que, irmãos? Mudar radicalmente a maneira que nós pensamos, mudar radicalmente a maneira que nós enxergamos as coisas. A maneira que eu e você vemos a nossa vida e as situações ao nosso redor vai dizer como que nós vamos chegar até o fim. Então nós precisamos ter sim uma nova mentalidade e uma nova visão da nossa vida. Às vezes você vai perguntar assim: meu Deus, eu estou tanto tempo, porque isso é real, irmãos. Às vezes nós estamos tanto tempo na presença de Deus, dentro de uma igreja, e existem áreas nas nossas vidas que ainda não mudaram. Sabe por quê? Porque talvez você não mudou a visão naquela área. Você ainda pensa da mesma maneira de alguns anos atrás. É um novo tempo, irmãos. O que eu vivi há 24 anos atrás, vamos dizer que eu quero voltar ao primeiro amor. Eu falo para Deus que eu não quero voltar ao primeiro amor, não. O primeiro amor para mim já não é mais o suficiente para a vida que eu tenho em Cristo hoje. É muito mais, é muito maior, é muito melhor. É grandioso. Porque o primeiro amor, quem lembra do primeiro amor aqui em Cristo Jesus, irmãos? Ai, que a gente é apaixonado, a gente que não sai da igreja, a gente quer fazer tudo.
A gente quer comer as paredes e evangelizar todo mundo, falar de Jesus e pregar o ide a toda criatura. Por que não é mais assim hoje? Depois de alguns anos. Quem aqui tem mais de 30 anos de batizado, levanta a mão. De batismo. Oh, glória. Quem tem mais de 40 anos aqui de batizado, de batismo? Tem alguém? Não. Oh, glória, tem sim, tem sim. A pastora Dorcas. Irmãos, o que nós vivemos há 30 anos atrás, Regina, não é o suficiente para viver hoje. Aquela paixão, aquela sede, aquele clamor, aquele fervor, aquele fogo queimando em nosso peito de alguns anos atrás não é mais o suficiente para hoje. Hoje é muito melhor, é muito maior do que o Senhor tem, porque tudo se faz novo. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então nós precisamos mudar a visão de como nós estamos olhando para nós mesmos, olhando a nossa vida. Qual é a perspectiva do seu olhar, da sua visão para você mesmo, irmãos? Como que você tem se visto como homem e uma mulher? Como você tem se visto como um pai, como uma mãe, como um jovem, um adolescente, um filho? E a maneira que você se vê e vê tudo ao seu redor, talvez é a maneira que você vai chegar ao seu destino. Será que a tua visão é uma visão restaurada? Será que a visão que você tem de você mesmo e das pessoas e das situações à sua volta é uma visão diferenciada? É uma visão renovada? É uma visão que vai te levar para o novo de Deus? Então nós precisamos de uma nova visão. E há um futuro brilhante, irmãos, para cada um aqui. Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós. Mas infelizmente a maioria de nós, eu me incluo nisso, vou colocar eu junto aqui, a maioria de nós não conseguimos viver isso verdadeiramente. Por que será, irmãos? Por que será que nós caminhamos e quando vemos, nós não conseguimos? Parece que tudo trava, parece que somos abalados, parece que a inconstância vem e faz morada na nossa vida. Nós vivemos em Deus, irmãos, caminhamos, nós temos uma vida de entrega, louvamos e adoramos aquele que vive e reina, mas muitas vezes não conseguimos seguir em frente em tudo aquilo que nós deveríamos seguir. Nós estamos em Deus, na presença de Deus, muitas vezes somos fiéis, mas existe algo que parece que nos trava, parece que existe algo que nos segura. Sabe aquela coisa que a gente sai do culto de domingo, você sai incendiado pela palavra, pela verdade de Cristo, e quando chega durante a semana, irmãos, você não lembra nem o que foi pregado no domingo, porque você está fadigado, você está cansado. Hoje nós encontramos uma geração muito cansada. Nós encontramos uma geração fadigada, de uma vida de tantas coisas erradas, de tanto pecado, uma vida sobrecarregada, com pesos e fardos, julgos muito grande sobre si. E nós precisamos entender, irmãos, o porquê. Eu coloquei um porquê, porque talvez nós estamos condicionados a algumas coisas passadas, de muitos acontecimentos. Nós lutamos tanto, e parece às vezes que algumas situações não mudam em nossa vida. Buscamos, oramos, jejuamos, fazemos propósito, mas parece que algumas coisas estão fechadas, parece que ainda algumas cortinas estão fechadas e a gente não consegue ter uma visão descortinada. Aí, sabemos, e muitas vezes nós sabemos quem somos espiritualmente, porque, afinal de contas, tudo novo se fez. Eu sei quem eu sou em Cristo espiritualmente. Mas é importante nós sabermos quem nós somos como homens e mulheres de Deus. Sabe aquela vida terrena? Porque quando eu e você, nós nos apresentamos diante do Senhor e nós fazemos aliança com Cristo, nós renascemos para o Espírito de Deus. Mas existe uma carne, existe uma alma,
existem emoções, existem algumas áreas das nossas vidas que não renasceram, juntamente com o Espírito de Deus. Então é importante nós sabermos quem nós somos como homens para poder reagir, irmãos, para poder contra-atacar, para desfazer, para renunciar e não aceitar mais algumas situações em nossa história. Talvez você esteja desfrutando de um legado de maldição. Talvez a nossa vida inteira, talvez você tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. E existem coisas e áreas e ambientes na sua vida que você ainda não entendeu o porquê. Porque talvez a sua vida esteja ligada em alguns legados de maldição. E maldição é o que, irmãos? São atos negativos, palavras contrárias, palavras destrutivas, atos que me levam a uma vida não de graça, mas de desgraça. A uma vida que não é nele, mas é em mim ou em pessoas. E o que é legado, irmãos? Legado é o que é passado para as próximas gerações, o que é deixado, o que foi passado por herança. Sabe aquela história assim, irmãos, que fala assim: o legado do meu avô. O meu avô, ele tinha oficina. Meu bisavô tinha oficina, daí meu avô também tinha oficina. Daí meu pai tinha oficina e eu também tenho oficina. Sabe aquela coisa que você ficou com algo que foi o legado que foi deixado das gerações passadas sobre a sua vida? Legado é isso. E nós temos um legado, irmãos. Mas qual legado que nós estamos vivendo hoje? Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26. Aleluia, Jesus. 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Irmãos, as bênçãos elas se cumpririam. A terra. E viveriam nela para sempre. Teriam colheitas abundantes e expulsariam os inimigos. Mas os israelitas quebraram a aliança. Se eles quebrassem a aliança, a maldição cairia sobre eles. Seriam privados das bênçãos de Deus e correriam sobre eles. Seriam privados de tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E correriam perigo de perderem sua colheita, de serem invadidos e expulsos de suas terras. Mais tarde, Josué relembrou essas bênçãos e maldições a toda a nação. Existia uma promessa sobre o povo de Israel: se você caminhar sobre a verdade, sobre tudo aquilo que eu lhe disser, você está diante da bênção, você está vivendo sob a bênção. Mas se você não fazer aquilo que precisa ser feito, se você não obedecer, você vai estar vivendo sob um jugo de maldição. E a palavra aqui ela é muito clara quando ele fala aqui no verso 26, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. E nós vivemos aquilo que nós escolhemos. Só que nós, eu não vou escolher, mas quem que vai escolher maldição para viver aqui, irmãos? Ninguém. Se eu falar aqui, irmãos, isso aqui é bênção, isso aqui é maldição, o que você quer? Você vai falar a bênção. Você está entendendo? Só que, irmãos, existe uma semeadura e existe também uma colheita. E hoje, muitas vezes, em algumas áreas das nossas vidas, nós colhemos daquilo que gerações passadas plantaram. E eu acabo colhendo. E as minhas gerações posteriores,
que hão de vir vai colher daquilo que eu estou plantando. E isso é muito forte, irmãos. Isso é muito sério. É muito forte. Porque nós vivemos ambientes, talvez, das nossas vidas, que nós não sabemos o porquê. Porque nós estamos ligados a alguns ambientes de maldição hereditária, que vem das gerações passadas. Talvez você colheu sementes podres, que os seus antepassados plantaram, de discórdia, de mentira, de uma vida de rebeldia, de desobediência, de imoralidade. Uma vida de mentiras. E isso, irmãos, isso é real e verdadeiro. É real e verdadeiro. Então, que legado você herdou dos seus antepassados? Qual será que é o legado? E qual será que é o legado que você tem vivido hoje em sua história? Qual é a história da sua linhagem? Será que você já fez aquele mapeamento que você pega ali a história dos seus antepassados e você faz uma analogia e você começa a entender algumas coisas e alguns pontos do porquê de muitas coisas? Quando eu falo isso, irmãos, não vai levar como desculpa, realmente eu sou assim pecador porque o meu pai e minha mãe foram pecador. Não, eu não estou dizendo isso. Mas algumas coisas, algumas sementes nós colhemos. Mas em nome de Jesus, essas sementes, elas cessam hoje e aqui e agora, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa história. Existe um legado terreno, sim, que veio dos nossos antepassados. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos renunciar, nós vamos rejeitar, nós vamos abandonar diante do Senhor esse legado maldito que tenta o tempo todo nos levar para caminhos ao qual não é os caminhos de Cristo sobre as nossas vidas, irmãos. Nós não podemos aceitar, e esse acesso está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não consigo acessar esse legado sobre a vida do Paulinho. Eu não consigo. Hoje, quando eu preparava a palavra, eu estava orando ao Senhor e eu falava: Deus, eu quero poder ajudar mais as pessoas, Deus. Eu quero poder ajudar mais cada um que o Senhor colocar diante da minha vida. Porque, irmãos, é triste de ver a realidade do ser humano, das pessoas que estão condicionadas a uma vida de legalidade e, infelizmente, de maldição hereditária. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado e o Senhor, Ele lança fora, Ele esquece o nosso passado, Ele esquece o nosso pecado, Ele encobre o nosso pecado. Sim, beleza. É isso. Só que a nossa alma, irmãos, ela está ligada a coisas lá de trás que precisam ser desligadas. Às vezes você vai olhar para a sua vida e você vai olhar para o seu caráter. E você vai ver que você não consegue fluir, você não consegue ser verdadeiro com as pessoas. Porque a mentira, ela impera no seu caráter. A prostituição, ela impera, a lasciva impera, a imoralidade impera, o vício impera na sua vida. Sabe por quê? Porque imperou na vida do seu pai ou da sua mãe ou dos seus avós. E é uma raiz muito grande que ela precisa ser arrancada da nossa alma e da nossa vida. Infelizmente, muitas coisas que o seu pai e a sua mãe foram, você é hoje. Eu falo para os meus filhos assim: pega só qualidade nossa, minha e do seu pai. Não pega defeito não, filho. Não pega. Porque às vezes, né, nossa, tá igual o pai. Às vezes as pessoas acham bonito falar que o filho tá fazendo coisa errada e é igual o pai. Que é igual o pai o quê? Tá repreendido, tá amarrado, tá cancelado. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo? E eu falo isso direto para os meus filhos: não pegue a chatice do seu pai. Meu marido é chato, mas eu amo ele, né, amor? Ele é chato, mas eu entendo a chatice dele, né? Às vezes eu até admiro a chatice dele, né? Só que eu falo assim para Emanuel: filho, não precisa ficar muito parecido não, tá? Pega só a qualidade do seu pai. Porque, irmãos, nós caminhamos em ambientes que eles caminharam. E a gente precisa tomar uma decisão nas nossas vidas. Eu não quero mais
Sabe, de você olhar para você e você não se conformar com aquele pecado que está ali o tempo todo, sabe? De você falar assim, eu não quero ser o que meu pai foi. Eu digo no sentido de maldição, tá, irmãos? Tá? Não sei se você está me entendendo. Eu não quero mais sofrer por isso. Eu não aceito mais. Irmãos, eu tenho certeza que quando você declarar isso diante dos céus e da terra, diante do inferno, a sua vida vai mudar. Quando você se posiciona e você fala assim, eu não quero mais isso. Eu não quero viver isso, eu não quero mais sofrer nessas áreas na minha vida. Senhor, eu não aceito, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o teu governo tem estabelecido sobre essa terra, sobre a minha casa, sobre a minha família, que todo legado de maldição seja cancelado. Eu não aceito, eu não quero raiz de imoralidade na minha família. Irmãos, o tempo todo eu estou sempre orando em relação a isso sobre a vida dos meus filhos, porque eu não quero que eles colham as sementes podres e erradas que eu e meu marido plantamos na vida. Eu não quero. Eu falo, Deus, eles não precisam disso. Só que para isso acontecer, irmãos, nós precisamos estar posicionados como filhos e filhas, como herdeiros de Deus, como homens e mulheres valentes e guerreiros que sabem quem são nele. Porque, irmãos, não adianta você falar assim para o teu filho, sabe aquele ditado assim, faz o que eu falo e não faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não cola, tá, irmãos? Porque o teu filho está vendo você fazer tantas coisas erradas, mentindo, sendo um viciado, uma viciada, vivendo tanta imoralidade, hipocrisia. E você falar para o teu filho que ele tem que ser certinho? Ah, irmãos, me perdoa, mas isso não cola. Porque infelizmente ele vai se espelhar em alguém. E sabe quem é? Nos pais. Nos pais, irmãos. É nos pais. Então por isso que nós temos que estar o tempo todo lutando contra isso. Porque existe um domínio, existe uma manipulação o tempo todo sobre a nossa história, irmãos. Sobre a nossa geração. Inevitavelmente, uma geração recebe influência da geração anterior e influencia a geração posterior. Ou para o bem, ou para o mal, ou para a vida, ou para a morte. Ou para o sucesso, ou para o fracasso, irmãos. A questão é, quais influências Deus espera que uma geração deixe para a outra? Qual é a expectativa do coração do pai quando ele olha para a minha vida e para a sua vida? O que será que você vai deixar para a próxima geração? Irmãos, é tão bom quando você... Vou colocar um exemplo aqui, quando você vai no velório de alguém e você escuta, ouve as pessoas falar, nossa, esse cara era muito bom, gente. Era um pai, era não sei o quê, porque essa mulher era assim, era... Você está entendendo? Irmãos, isso é maravilhoso. E nós como cristãos, nós precisamos deixar valores eternos, princípios eternos para as próximas gerações. Pastora, mas eu nem sei se eu quero ter filho. Não importa se é filho ou não, irmãos. Todo aquele que for abençoado através da sua vida, você faz parte da geração dele. Quando você libera uma palavra sobre a vida de alguém, uma oração, e você consegue tocar o coração daquela pessoa, as gerações daquela pessoa vai ser tocado por aquilo que estava na sua vida. Então, o que nós queremos deixar para a próxima geração, irmãos? Precisamos semear, plantar para as próximas gerações valores que sejam eternos e princípios eternos, valores que têm a ver com isso aqui, irmãos. Princípios que têm a ver com a palavra de Deus. Então nós temos que anunciar para as próximas gerações também essa palavra. As gerações elas podem passar, mas a memória do Senhor ela precisa permanecer ao longo da história. As gerações são importantes e significativas para os planos de Deus. Então muitas pessoas tiveram de seus pais um legado. E qual foi esse legado? Aí sabe o que eu te digo? Não importa qual é o legado. Eu não vou dar ênfase para o legado de maldição. Não importa qual é o legado. Nós só precisamos reconhecer o que tem na nossa vida. Hoje eu e você precisamos sair daqui dessa igreja e reconhecer durante essa semana que o Espírito Santo de Deus ele vem a trazer para a luz
na sua mente, no seu espírito, na sua memória, aquilo que precisa trazer. Sabe, de você recebeu a palavra, falou com você, em alguma palavra falou aqui, vai falar. E você, durante a semana, você pensar assim: por que a minha família é assim? Por que a minha vida é assim? E o Espírito Santo vai começar a trazer para você o porquê de muitas coisas. E você vai orar. E você vai se entregar. Você vai se submeter ao Senhor. E vai rejeitar e abandonar tudo aquilo que não é seu. Irmãos, vamos parar de carregar fardos que não é nosso. Na nossa história. Eu não quero. Eu sou uma pessoa inconformada. Eu sou uma pessoa inconformada. Às vezes eu olho para o meu casamento, eu vejo algumas coisas do casamento dos meus pais que eu não aceitava. E eu falo: Deus, no meu casamento não. Eu não quero, eu não aceito. Porque não tem casamento perfeito, né, irmãos? Mas eu não quero o que deu de errado no casamento dos meus pais, no meu casamento. Eu não preciso disso. Eu não preciso, você não precisa. O que deu errado na vida das gerações passadas, você não precisa carregar. Você não precisa disso para a sua vida. Porque nós já temos os nossos fardos. Aí carregar fardo dos nossos antepassados, irmão, chega. Acabou. O inimigo, ele foi descoberto nessa noite, em nome de Jesus. E vai cair tudo por terra. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. Então as gerações, elas podem passar, mas aquilo que o Senhor tem, a verdade do Senhor, ela precisa permanecer sobre as próximas gerações. Em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, quer viver uma vida sobre a bênção do Senhor? Seja obediente. Quer viver uma vida sobre a bênção do Senhor? Viva a palavra dele, a verdade dele. Porque a maldição, ela alcança até a nossa 4ª geração. Mas a bênção do Senhor, irmãos, até 1000 gerações. A bênção que o Senhor tem para nós é muito maior do que qualquer maldição que tenta nos condicionar, nos paralisar e nos travar naquilo que não é de Deus para nós. Então, às vezes são problemas emocionais, espiritual, financeiro, doenças, escassez. Há pessoas que nunca saem daquela rotina de falta, irmãos, de escassez, de crise, de dependência, de depressão, de tristeza, de vício, de tantas coisas erradas, ciclos que não se encerram nunca. Quando você pensa que você venceu, aquele ciclo começa tudo de: meu Deus, mas eu fiz tudo certo, Senhor, o que está faltando? Será que nós temos acessado o Pai e falado: Senhor, o que está faltando na minha vida? Para eu viver o que o Senhor tem para mim. Para eu viver uma vida verdadeira, uma vida não de escassez, mas uma vida de prosperidade. E quando eu digo escassez e prosperidade, não é só financeira, irmãos. Uma vida de prosperidade nele, uma família próspera, uma família bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, filhos bem-sucedidos, que vivem na plenitude do Senhor. Então, irmãos, é tempo de nós revertermos tudo isso. E apesar de nós sermos fiéis muitas vezes a Deus, nós não sabemos reagir contra tudo isso. Então é tempo de nós revertermos esse tipo de maldição e vivermos as bênçãos que o Senhor tem para nós, as quais eu e você temos o direito. Para isso nós precisamos entender a causa. Irmãos, toda maldição, ela tem uma causa. Não existe maldição sem causa. Toda maldição existe uma causa. Mas como que eu faço, pastora, para descobrir isso? Irmãos, é pedindo, é orando, é buscando, é se colocando. Existem áreas e ambientes na minha vida que eu descobri esse ano.
Aí eu falei assim para Deus: Deus, por que depois de 37 anos, Pai? Eu estou 24 anos na tua presença e eu não sabia disso. Forte, né? Sabe por quê? Porque eu não tinha acessado. Irmãos, nós precisamos acessar. Eu e você precisamos acessar. Foi bem assim que o Espírito Santo falou: você não acessou. Você não pediu. Você não se colocou. Você não buscou. Então, nós temos acesso. Porque todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor para entender algumas coisas e algumas áreas da nossa vida, nós vamos ter acesso, sim, porque Ele nos dá o acesso. Então, nós precisamos acessar aquilo que Ele tem. Então, toda maldição, ela tem uma causa, irmãos. E quando nós conhecemos a causa, nós podemos revertê-la e desfazê-la pelo poder do sangue de Cristo. Porque a bênção do Senhor, ela alcança até 1000 gerações. Que diz lá em Deuteronômio 7:9. Irmãos, Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Nós temos um Deus Pai, que Ele transforma todos os ambientes de maldição em bênçãos. Ele consegue reverter tudo isso. E daí lá em Neemias, no capítulo 13, no verso 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com o pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Irmãos, os amonitas e os moabitas, eles eram inimigos de Israel e existia uma palavra sobre eles. A palavra diz que eles contrataram o profeta, eles contrataram um profeta para lançar maldição sobre o povo. E se o profeta lançasse aquelas palavras malditas, seriam amaldiçoados. Mas como Deus é tão tremendo e maravilhoso, sabe o que ele fez? Quando o profeta começou a falar, Deus começou a transformar as palavras dele em bênçãos. Quantas palavras de maldição foram lançadas sobre mim e sobre a sua vida? O Senhor é aquele que reverte maldição em bênção. Não importa o que falaram, não importa quem falou. O que importa é que o Senhor, Ele transforma a maldição em bênção sobre as nossas vidas, irmãos. Então, a partir de um posicionamento de arrependimento e entrega e uma vida de obediência, sabe como que vai se encerrar ciclos de maldição sobre a nossa história? Porque, irmãos, é muito mais do que só a minha vida, é a minha história. É a minha história. Então, como que nós vamos encerrar? Pastor, o que eu faço para encerrar esses ciclos de maldição que vêm sobre a minha história, sobre a minha vida, de quem quer que seja? Irmãos, seja obediente. Tenha um coração arrependido. Eu não sei se você já fez aquela oração, uma oração profética. Quando você reconhece um ambiente de maldição sobre a sua família, você se prostra diante do Senhor, você pede perdão, você se arrepende por você e pelos seus antepassados. Você pede perdão, você rejeita, você renuncia, você cancela, e a bênção do Senhor é estabelecida. Irmãos, isso é poderoso. É uma oração tão simples, mas é uma oração eficaz, que move céus e terra ao nosso favor. Irmãos, a oração, ela tem poder. E quando eu e você nos posicionamos e reconhecemos alguns ambientes e oramos e buscamos uma vida de propósito nele, as coisas acontecem, irmãos. É uma oração simples, mas que move o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós oramos e nós não cremos, nós não acreditamos. Eu não sei se você já se pegou nesse ambiente que você está orando por algo e você está orando e profetizando, mas você não acredita. Eu já me peguei nisso várias vezes. Estou orando por cura, mas será que vai curar? Meu Deus, será que vai curar? Será que vai dar certo? Será que
Aquela causa vai sair? Será que vai ter transformação? Será que vai ter salvação? Irmãos, as nossas orações têm poder. A oração é a chave. Quer um exemplo? Quando você está mal, você está aquela semana um peso espiritual, você está com uma opressão, se você orar e você rejeitar aquilo da sua vida, Senhor, eu não aceito. Irmãos, não é uma oração, ó Senhor, poderoso, grande Deus e eterno Pai, vem agora. Irmãos, não é isso. Não que você não possa, mas é uma oração simples de relacionamento com Cristo. Senhor, eu estou mal. Pai, tira de mim esse fardo. A tua palavra diz que o fardo do Senhor é leve e o teu jugo é suave. Tira todo o peso, tira toda a opressão. Eu não quero mais isso sobre a minha vida, Deus. Restaura, renova o meu físico, o meu psicológico, o meu emocional, o meu espiritual. Irmãos, levanta daquela oração, não vai dar minutos, você vai estar bem. Eu não sei se você já fez isso, mas se você não fez, comece a fazer, porque as coisas vão acontecer. Amém? Eu já estou quase encerrando, irmão. Já estou encerrando mesmo, glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter um posicionamento de arrependimento e de entrega e uma vida de obediência para Ele, nele. A obediência, ela gera honra. Quando nós plantamos obediência, irmãos, nós vamos colher desonra? Não tem como. Você planta o bem, vai colher o mal? Irmãos, não tem como. Não tem como eu plantar o bem e eu colher mal. Não tem como eu plantar uva e colher chuchu. Não tem como. É a lei da semeadura. E essa lei, ela é estabelecida sobre as nossas vidas. E ela é uma verdade no nosso dia a dia. Então, o que nós estamos plantando? Qual é a vida que nós estamos gerando? Quais são as plantações? Quais são as sementes? Será que são sementes boas? Sementes produtivas ou são sementes podres? Sementes que não vão frutificar, mas que vai trazer uma colheita destrutiva e negativa, irmãos. Igreja, Deus é um Deus geracional, que está presente em todas as gerações. E a sua bênção está presente desde o princípio da eternidade. A bênção dele foi estabelecida sobre as nossas vidas. Eu não quero viver uma vida de maldição, e eu acredito que você também não. Mas nós precisamos entender qual é a postura, qual é o posicionamento, o que eu preciso fazer, Deus. Sabe, irmãos, chega, dá um basta. Nós precisamos dar um basta sobre tudo aquilo que o inimigo tem tentado nos destruir, tem tentado nos afastar do propósito. Talvez você está aqui, você tinha dúvida até hoje de se batizar. Mas hoje você foi tocado pela presença de Deus. E eu digo uma coisa para você, irmãos. Essa decisão, ela vai gerar vida em você. A decisão de descer ao batismo, ela vai gerar, sabe o quê? Salvação e eternidade. A eternidade, ela é certa para todos nós. Mas ou ela é com Cristo ou ela sem Cristo. Eu não sei se alguém aqui quer viver a eternidade sem o Senhor Jesus. Não há vida sem o Senhor Jesus. Há morte, escassez, dores. Então, se tem alguém aqui que quer, talvez está com vergonha de vir aqui na frente pegar a camiseta. Vem aqui na frente, irmãos, pega uma camiseta. Vai ali, fala com um dos pastores, pega a camiseta. Ah, pastora, mas eu não fiz o curso de batismo, irmãos. Não é o curso que vai salvar a tua vida. Não é o curso que vai fazer aliança com Cristo. Mas é a sua decisão de descer essas águas que vai fazer a aliança com o Senhor. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé neste momento. Aleluia, Jesus. Uma coisa, irmãos, eu digo para você, não importa qual foi a herança de um legado que estava sobre a sua vida, mas importa de hoje em diante, qual é a herança e qual é o legado que você quer desfrutar na sua vida, a partir de hoje.
Eu creio que o Senhor falou com alguém aqui. E essa palavra ela vem de encontro ao nosso coração. Uma coisa eu digo para todos nós. Há uma herança e um legado espiritual que nós precisamos acessar para vivermos como filhos. Nós só vamos viver uma herança e um legado que o Senhor deixou para nós, se nós acessarmos e nos posicionarmos nele. O Senhor tem uma vida de plenitude para nós, irmãos. É uma vida inteira de plenitude que o Senhor tem para nós. Aonde todas as coisas se tornam diferentes. Aonde a nossa vida é transformada. Aonde as nossas perspectivas são mudadas. Não porque tem que, mas porque Ele é Deus nas nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos.